Olá, hoje vamos debater aqui no Academia uma tese que discute a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Esse instrumento processual, criado durante a reforma do Judiciário de 2004, faz com que decisões tomadas pelo plenário do STF sejam seguidas por outras instâncias do Judiciário. O trabalho realizado por Damares Medina analisou todos os processos de repercussão geral julgados pelo Supremo até 31 de dezembro do ano passado. A repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, tese apresentada ao programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial a obtenção do grau de doutor em Direito. Orientador, professor doutor André Ramos Tavares. Para participar do debate, convidamos Sidraque Anacleto, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, e Daniel Diniz Villanova, mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e pesquisador do Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Academia. Nós vamos conferir agora um resumo do estudo da doutora Damares Medina. A pesquisa analisa o comportamento decisório do Supremo Tribunal Federal sobre o crivo da repercussão geral. A experiência brasileira foi analisada a partir da exaustiva pesquisa empírica, que compreendeu o exame de todo o universo de temas de repercussão geral julgados pelo STF até 31 de dezembro de 2013. Investigou-se de que forma o tribunal vem aplicando o Instituto da Repercussão Geral, para assim compreender os seus efeitos na jurisdição constitucional. Doutora Damares, agora eu gostaria que você falasse sobre a metodologia utilizada no estudo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da TV Justiça e destacar o papel que vocês realizam, levando o direito para todos os cidadãos. Muito obrigado. No meu trabalho, eu utilizei uma abordagem múltipla, né? A metodologia ela foi quantitativa e qualitativa. Nós estudamos todos os temas de repercussão geral, tentando analisar como que a dogmática sobre o tema tem dialogado a respeito da empiria do Supremo na aplicação do Instituto. A doutora Damares separou para a gente 3 obras que foram fundamentais para a realização da tese. Vamos conferir. Teoria da Justiça Constitucional, de André Ramos Tavares, editora Saraiva. Novas Direções em Judicial Politics, de Kev McGuire, editora Routledge. Além da dicotomia formalismo-realismo, o papel da política no julgamento, de Brian Tamanaha, editora Princeton University Press. Doutora Damares, e como cada uma dessas obras contribuiu para o trabalho? A primeira delas é a Teoria da Justiça Constitucional, é a tese de livre docência do meu orientador, o professor André Ramos Tavares, que traz um panorama bem amplo de como a nossa jurisdição constitucional vem se desenvolvendo no Supremo. É uma tese precursora que já analisava questões da repercussão geral que nós tivemos oportunidade na pesquisa de identificar na prática. Os 2 livros do professor Tamanaha e os debates sobre Judicial Politics, eles trazem o que há de mais moderno, de mais recente na discussão sobre as teorias de análise das decisões judiciais. Eles procuram superar aquela tradicional dicotomia entre formalismo e realismo jurídico, trazendo uma visão que busca integrar todos os elementos na análise da decisão judicial. E o uso desses 2 livros específicos foi fundamental para contextualizar uma realidade nacional brasileira, de como nós podemos aqui no Brasil estudar as decisões do Supremo Tribunal Federal à luz do que já é feito nos Estados Unidos ou em outros modelos constitucionais que têm uma experiência mais antiga, mais sedimentada nesse tipo de pesquisa. Bom, agora chegou o momento que todos nós estamos aqui aguardando, também o pessoal que está em casa. A senhora vai poder apresentar para a gente a tese de hoje aqui na Academia. Fique à vontade. A repercussão geral, ela é um filtro de admissão recursal que produziu um novo colorido no controle de constitucionalidade no seu modelo incidental. O Supremo, ele atua no que diz respeito especificamente ao controle de constitucionalidade de 2 formas. De uma forma abstrata, na qual ele julga a constitucionalidade das leis, dos atos normativos em geral, né, são as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADPFs, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, mas o Supremo julga também o caso concreto,
que é uma atividade jurisdicional na qual ele analisa a constitucionalidade de uma situação jurídica que advém de uma relação entre duas partes, né? Ela tem a sua origem, inclusive, na primeira instância, sobe ao Tribunal de Justiça, STJ, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E desde final da década de 90, início dos anos 2000, o Supremo vem encarando uma crise numérica, né? Esse termo foi cunhado principalmente a partir de um estudo encomendado pelo Ministério da Justiça, no qual eles identificaram que um dos problemas centrais do Supremo Tribunal Federal era a excessiva carga de processos, carga de recursos que ele enfrentava. E um dos elementos desse quebra-cabeça eram os recursos extraordinários que chegavam sempre ao Supremo Tribunal Federal para que fosse decidido esse caso concreto. Então, a repercussão geral, ela busca um novo olhar sobre o controle concreto, incidental de constitucionalidade, na medida em que ela permite que o Supremo decida um caso específico, né? Nessa atividade jurisdicional, ele não vai julgar o caso concreto, ele vai julgar o tema constitucional que está submetido à sua análise, e a partir daí ele fixa uma moldura interpretativa sobre o tema, sobre a matéria constitucional controvertida, que vai ser aplicada por todos os outros tribunais. É o que nós chamamos em direito da eficácia erga omnes e do efeito vinculante. Então, ao julgar um tema com repercussão geral, a ideia é que o Supremo defina a moldura constitucional interpretativa, que ela seja aplicada pelos demais tribunais e que ele não volte a julgar esse tema. Com isso, os milhares de recursos repetitivos que assediam ao Supremo Tribunal Federal, eles passam a ficar sobrestados nos tribunais de origem, no aguardo de que o Supremo defina um único tema com repercussão geral e, a partir daí, permita que os tribunais de origem decidam os processos que estão lá aguardando a decisão do Supremo, à luz do que foi decidido no Supremo Tribunal Federal. Já há, né, um intenso debate normativo e dogmático sobre a repercussão geral, sobre qual seria a sua natureza jurídica específica, qual a correlação da repercussão geral com os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Só que o nosso objetivo na pesquisa foi lançar um novo olhar que buscasse interpretar essas respostas dogmáticas normativas à luz da experiência do Supremo na aplicação da repercussão geral. Então, esse foi o viés inovador que nós buscamos empregar na pesquisa, na medida em que foram analisados todos os temas de repercussão geral do Supremo. Ela foi criada em 2007 e foi incorporada no processo decisório do Supremo a partir do segundo semestre de 2007. Então, desde então até 31 de dezembro de 2013, 700 temas de repercussão geral foram julgados e nós buscamos responder, dialogar exatamente com essa questão do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Quais os efeitos da incorporação da repercussão geral? Será que ela restringia esse acesso à jurisdição constitucional? Como o Supremo vinha empregando a repercussão geral? Quais os elementos objetivos que nós poderíamos extrair dessa dinâmica do Supremo Tribunal Federal? E a partir da análise de todos os temas, nós podemos chegar a constatações interessantes, né, que nos deram indícios dos padrões decisórios do Supremo Tribunal Federal e de cada um de seus ministros na aplicação da repercussão geral. Um dos elementos interessantes foi descobrir que os temas eram submetidos ao plenário virtual por discricionariedade de cada ministro. Então, nós podemos observar também que há uma seletividade do relator do processo na escolha do tema que vai ter a sua repercussão geral analisada. Tradicionalmente, os processos eles são distribuídos nos tribunais por sorteio aleatório. Só que no Supremo Tribunal Federal, como há uma sobrecarga muito grande de processos em que haja esse sorteio aleatório inicialmente para a distribuição do recurso extraordinário, fica no âmbito da discricionariedade de cada relator escolher aquele recurso extraordinário que vai ser submetido ao julgamento no plenário virtual. E o plenário virtual também foi um dos focos da nossa pesquisa, porque quando nós examinamos os casos concretos, nós pudemos perceber que 95% dos temas de repercussão geral foram julgados no plenário virtual, que é um órgão que foi criado exclusivamente para apreciação da repercussão geral. Ele traz também uma inovação no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na medida em que permite que os ministros
através de um meio eletrônico, julguem a repercussão geral e decidam se há ou não repercussão geral. E, resgatando aqui um esclarecimento, a repercussão geral em si quando o ministro entende que aquela questão constitucional ela é relevante do ponto político, jurídico ou econômico a ponto de merecer a apreciação, o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, outra inovação introduzida pela repercussão geral é que até então, até a reforma do Judiciário de 2004, todas as questões constitucionais, elas necessariamente eram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. A partir da incorporação da repercussão geral, houve um compartilhamento dessa competência constitucional que é exercida também pelos tribunais de origem e que só é exercida em última instância pelo Supremo Tribunal Federal quando a questão realmente é relevante do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico, a ponto de merecer esse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Então, voltando ao plenário virtual, outra revelação interessante da pesquisa foi descobrir que o comportamento dos ministros no julgamento, no processo decisório, ele é influenciado pelo contexto institucional no qual essa decisão é proferida. Então, nós comparamos as decisões de repercussão geral que eram proferidas no plenário virtual e no plenário presencial. E chegamos a constatações de que o plenário virtual, o seu modelo institucional, a forma como os votos dos ministros são computados, a possibilidade de cômputo de voto tácito quando o ministro não se manifesta, esse contorno institucional interfere no processo decisório, interfere no comportamento do ministro, fazendo com que fez com que isso nos levasse a uma das vertentes muito interessantes da análise de processo de tomada de decisão, que é o modelo estratégico, que estuda exatamente como o desenho institucional interfere no comportamento decisório. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi exatamente contribuir para esse debate acadêmico sobre a repercussão geral, somando uma perspectiva empírica, ao debate teórico que já existia sobre o tema. Tá certo, e é bom também a gente esclarecer, né, a questão do julgamento virtual, que cada um dos ministros lança o voto nesse sistema eletrônico, e isso agiliza o andamento dos julgamentos aqui do Supremo Tribunal Federal. E bom, e a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência a gente vai debater a tese de hoje aqui na Academia. Estamos de volta com a Academia e vamos agora debater a tese de Damares Medina. O estudo analisa as decisões de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Quando essas ações têm um mérito julgado, as decisões servem de base para todos os processos semelhantes no Judiciário. Mas antes do início do debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Teoria do fato jurídico, uma abordagem lógica da decisão judicial, de Adroaldo de Lima Catão, Juruá Editora. Testamento Vital, de Luciana Dadalto, Editora Lumen Juris. Falência da pena de prisão, de César Roberto Bittencourt, Editora Saraiva. E vamos começar nosso debate. Vou passar aqui a palavra para o Sidraque Anacleto fazer a pergunta para a senhora Damares. Bom, gostaria de inicialmente agradecer o convite. É uma honra participar dessa apresentação, desse tema tão importante para a jurisdição constitucional. E eu gostaria inicialmente de felicitar a doutora Damares por esse trabalho de unir a pesquisa acadêmica com a pesquisa empírica, que é uma novidade que tem ocorrido no direito e que lança novas luzes sobre o debate científico. A minha pergunta, na verdade, é a seguinte: como tentar trazer para o sistema essa diversidade de casos? Por exemplo, a distribuição inicial ela é livre. Um processo cai em determinado ministro. Ele não é escolhido para ser levado para o plenário virtual. Vem um outro ministro e escolhe um outro processo. Porém, como nós atuamos no caso concreto, percebemos que existem processos que não estão bem, a questão de fundo não está bem sedimentada, não está bem enfrentada. Como tentar solucionar isso? Se eu tenho um processo que discute o mesmo problema constitucional e ele não é escolhido, porém vai um outro.
E como é que eu posso participar desse processo, uma vez que eu também exerço o controle social? Na verdade, o Supremo ele tem respondido bem a essa questão e a sociedade também, em primeiro lugar, com a figura do amicus curiae. É amplamente admitida a participação de terceiros no processo de controle de constitucionalidade, tanto aquele abstrato das ações diretas de constitucionalidade, quanto o incidental, que são os recursos extraordinários. Ocorre que a pesquisa identificou que no período de 20 dias, no qual a repercussão geral é analisada no plenário virtual, não teve nenhum caso de intervenção de amicus curiae. Então, há, de fato, um desafio de transparência no sentido de visibilidade do plenário virtual. A parte, por exemplo, ela não é notificada de que o processo foi incluído, foi inserido no plenário virtual. Você tem que, de fato, ficar com um acompanhamento constante daquele processo. Então, há uma transparência muito grande do Supremo, na medida em que todos os atos são submetidos no seu portal eletrônico. Você pode acompanhar para e passo o pronunciamento de cada ministro. Uma vez lançado o voto, o ministro não pode voltar atrás. Então, o sistema ele é muito avançado, só que ainda há um espaço para construirmos no limite de abertura, a possibilidade de intervenção das partes, intervenção de terceiros interessados. E o Supremo ele tem lidado, de fato, no dia a dia com essas situações atípicas de processos que são incluídos no plenário virtual, mas não estão perfeitos para julgamento. Eles padecem de algum vício de pré-questionamento ou de fundamentação. Então, o Supremo adota um procedimento que é a substituição de paradigma, que é outro ponto sensível também, porque eu parto do pressuposto que a repercussão geral é um dos elementos mais importantes do controle incidental de constitucionalidade, porque o seu exame vai, inclusive, moldar o julgamento do mérito do recurso. É o nascedouro do processo no Supremo Tribunal Federal. Então, quando o ministro percebe que esse processo não está redondo para julgamento, digamos assim, não está... não detém todos os elementos possíveis. Ele tem a discricionariedade, ele tem o poder de substituir esse paradigma. Essa substituição pode se dar, inclusive, no julgamento presencial da repercussão geral. Tem um outro ministro que tem o mesmo tema e ele submete os processos em conjunto para apreciação da repercussão geral. Bom, vamos passar a pergunta, então, para o Daniel Diniz Villanova, poder fazer a pergunta aqui. Doutora Damares, primeiramente, parabenizar em reforço à fala do SIDRAC pelo mérito do seu trabalho. O seu trabalho vem numa linha de inovação, no sentido que alia tanto a perspectiva quantitativa à perspectiva qualitativa. E é exatamente a partir dessa premissa, e considerando que a repercussão geral é uma mudança instituída, que conta já com uma década, a primeira pergunta que lhe faço é se, na sua percepção, a inclusão desse instituto ampliou ou restringiu o acesso à justiça de modo global na sociedade brasileira. E, em segundo lugar, considerando esses perfis diferenciados que você acaba de relatar entre o plenário virtual e o plenário presencial, em que medida a fundamentação das decisões ela está preocupada com a relevância do Instituto, que é de transmitir ao restante do Poder Judiciário do país quais são os fundamentos que devem ser aplicados aos milhares de casos no Brasil, e nesse particular, gostaria inclusive de enfatizar que no último relatório do Justiça em Números, chegamos à marca de 95 milhões de processos. Então, quer dizer, qual que tem sido o impacto, tanto do ponto de vista de acesso à justiça, quanto da crise numérica desse instituto? Obrigada, Daniel, pela pergunta. De fato, a repercussão geral na nossa avaliação, ela trouxe um ganho qualitativo no que diz respeito ao acesso ao Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma boa surpresa da nossa pesquisa, porque intuitivamente, a partir do momento em que se instaura um filtro de acesso ao Supremo Tribunal Federal, a partir do momento em que o Supremo deixa de julgar todas as questões constitucionais para julgar apenas aquelas que ele considera relevantes, a primeira resposta intuitiva seria de que haveria uma restrição ao acesso à jurisdição constitucional. Só que, quando nós comparamos os processos que eram julgados antes e depois da repercussão geral, ou quando nós comparamos os processos que são julgados monocraticamente com aqueles que são julgados a partir da repercussão geral, nós percebemos que os 85 mil processos que são monocraticamente decididos pelo Supremo Tribunal Federal alcançam um percentual de provimento de 11%.
ou seja, de todos os recursos que ascendem ao Supremo Tribunal Federal, apenas 11% são providos. Quando o processo consegue ultrapassar o portão da repercussão geral e o mérito desse processo é julgado, nós temos um percentual de provimento de 38%. Então, isso nos permitiu responder positivamente a nossa pergunta, porque há um ganho qualitativo. Apesar de menos processos serem julgados, ao julgar esses processos, o Supremo amplia o acesso à jurisdição constitucional, porque o percentual de provimento, que era de 11%, passa a ser de 38%. Então, há uma ampliação dessa atuação do Supremo Tribunal Federal. Com relação à sua segunda pergunta, o senso comum também indicava, e nós caímos nessa armadilha, né, de que o plenário virtual ele é célere exclusivamente por conta do ferramental eletrônico, que não é exclusivamente, não traz todo o cenário do plenário virtual. Na verdade, o que contribui decisivamente para a celeridade do plenário virtual é a ausência do pedido de vistas durante o julgamento. É um julgamento de 20 dias que não comporta suspensão ou interrupção, então, uma vez iniciado, ele necessariamente se encerra em 20 dias. Isso dá uma enorme celeridade ao plenário virtual. E, por último, os ministros, inclusive, que não votam, têm o seu voto computado tacitamente, então ninguém pode travar o plenário virtual, e esse é o dado que efetivamente confere celeridade ao julgamento do plenário virtual. E, por último, o fato das decisões serem irrecorríveis. Muito obrigado, então, Damares, pela participação sua aqui no Academia também. Eu que agradeço. Quero agradecer o Sidraque e o Daniel pela presença de vocês aqui no nosso programa. Se você quiser mandar uma dissertação ou tese para ser apresentada aqui no Academia, o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Para rever a programação da TV Justiça, basta acessar o endereço que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. O Academia de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.